Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. É um prazer muito grande poder receber vocês aqui na nossa Escola da Caminhada. Então, a partir desse momento, a gente começa então um estudo sobre o Novo Testamento, né? Então, nós vamos basicamente ficar um ano aí em cima dos 27 livros do Novo Testamento. Esses 2 primeiros domingos a gente vai fazer uma introdução para que a gente possa entender melhor. Depois a gente começa então a estudar livro por livro, né? Você que está nos assistindo também pela internet, né? Bom dia, seja também bem-vindo. Quero convidar o irmão Paulo para vir para cá, que é ele que vai estar na condução hoje, e a gente vai estar orando por ele, né? Paulinho tem sido um parceiro da gente, assim como o Ricardo, como o Amauri também, né? Então tem ajudado bastante a gente aqui na escola dominical. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui pela manhã, podendo aprender mais sobre Ti, Senhor. Nessa manhã eu quero te pedir que o Senhor derrame sobre a vida do Paulo cada vez mais do Teu Espírito, ó Deus, que ele possa falar à Tua igreja aquilo que o Senhor mandou, Senhor, direto do Teu trono de graça, para que ele possa comunicar para nós aqui, Senhor. Que ele seja usado por Ti nesta manhã e que, Deus, nós possamos sair daqui cada vez mais entendendo sobre a importância, ó Deus, do Teu Evangelho em nossas vidas, Senhor. Essa é a nossa oração que nós fazemos, já agradecidos, em nome do Teu Filho amado Jesus, Pai. Amém, Senhor. Bom dia, irmãos. Deixa eu... Para mim é sempre um privilégio estar aqui junto com os irmãos, né? E fazendo uma das coisas que eu gosto, apesar de, eu confesso que vir aqui é um negócio meio assim, complicado, porque hoje mesmo eu estou morrendo de medo, não sei porquê, né? Mas eu até entendo, porque é uma responsabilidade, a gente precisa realmente tomar cuidado, porque quando se trata de falar das coisas de Deus, tem tanta coisa, tem gente falando tantas coisas e não tem nem fundamento, não tem nem base. Então, é claro que a gente tem uma direção, né? Não é nada da nossa cabeça, mas mesmo assim, né? Como o José Carlos orou aí, que Deus possa estar nos abençoando aí, nos dando direção. Eu acho assim, esse estudo é um estudo muito bacana. Por quê? Porque é um estudo onde vai abrir assim um pouco mais o entendimento para que você tenha assim uma visão um pouco mais ampliada a respeito de quem é Deus, da sua obra. E eu tenho certeza que se você tomar conhecimento dessas coisas, com certeza a tua fé ela vai ser um pouco mais fortalecida. Como o apóstolo Paulo fala, quando a gente cresce no conhecimento, você não vai ser levado por qualquer vento de doutrina. Então, é muito importante, o estudo é muito importante, as lições. O que nós vimos nos domingos passados, né, que foi aí nas férias, com os pastores que aqui estiveram, agrega muito na nossa vida, porque a fé ela também tem o seu lado racional. Ela não é uma questão só emocional. Nós precisamos agir com a razão. Então, tomara que Deus nos abençoe aí no decorrer desse semestre aí, para a gente ter um pouco mais de conhecimento e fortalecer aí a nossa vida cristã aí, para vivermos aqui nesse mundo que está ficando cada vez mais difícil, né? Não sei se você tem notado, mas está ficando complicado. Então, surgindo ideias aí a respeito do cristianismo, a respeito da nossa fé, que tem hora que você fica assim, até bobo de ver tanta gente assim, de nome, falando algumas coisas que está difícil de entender, mas vamos continuar firmes aí, confiando no Senhor. Amém? Então, essa aula, né, como o José Carlos já falou aqui também, né, vai falar a respeito do Novo Testamento. Nós vamos fazer um panorama bíblico aí a respeito do Novo Testamento. E essa primeira aula, nós vamos ver a respeito do mundo judaico, o mundo daquela época, como estava, como era, o que acontecia. E, baseado nisso, a gente vai ter aí um vislumbre um pouco maior a respeito do momento ao qual Jesus foi trazido nesse mundo.
vamos conhecer as principais contribuições do mundo judaico para o Evangelho, porque foi esse mundo, o mundo daquele momento, que contribuiu para que o Evangelho fosse expandido e para que chegasse até nós. Talvez, né, é claro que eu não posso dizer com certeza, porque Deus sabe o que faz e Ele pode, como Jesus fala, Ele pode até das pedras suscitar filhos a Abraão, mas Deus preparou um cenário todo especial. Talvez, se não fosse desse jeito, o Evangelho não tinha se propagado da forma ao qual se propagou no mundo todo, como nós vemos até nos dias de hoje. Mas, enfim, no Brasil, nós temos a influência de algumas culturas que se misturam e formando a nossa nação. Nós temos aqui o europeu, o africano e o índio, que foi o que formou o povo brasileiro, não é verdade? Quando chegaram aqui, o que encontraram aqui foi só os índios. Os europeus que vieram para cá, e depois teve os africanos que foram trazidos para cá, e assim foi formado aí a nossa nação. Eu tenho certeza que a maioria de nós aqui tem ancestrais aí que ou é europeu, ou é africano, ou é de alguma forma aí, tem na família. Desculpa. Da mesma forma, 3 culturas contribuíram para a expansão do Evangelho, que eram os judeus, os gregos e os romanos. Então, da mesma forma que você imaginar aqui o Brasil com várias, né, raças aí, vamos chamar assim, formando, né, culturas diferentes, formando um povo, lá também, naquela época, tinha essas 3 culturas. A gente tinha ali os judeus, os gregos e os romanos, todo mundo convivendo junto. E dali se formava assim, uma cultura um pouco diferente, ou então se misturava essas culturas. Você pode ver que o nosso catolicismo, né, vamos dizer assim, aqui no Brasil, ele é uma mescla de cristianismo com espiritismo, com tudo quanto é coisa, né, junto aí. Eu conheço alguns católicos que fazem simpatia, fazem... Não sei, isso vem de onde? É da Bíblia? Não. Né? Isso aí é meramente espiritismo puro. E então você vê que influencia, né? As culturas elas são realmente assim misturadas. Em Gálatas 4:4 diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Olha bem, em Jesus, ele veio, né, o apóstolo Paulo fala que na plenitude dos tempos, ou seja, ele veio na hora certa, na hora pela qual Deus tinha preparado todo o cenário. Aí, então, ele trouxe Jesus Cristo a esse mundo. Porque essa promessa do Messias havia sido feita lá no Jardim do Éden, quando Deus disse que o filho da mulher pisaria a cabeça da serpente. O apóstolo Paulo chega a dizer que esse projeto de Deus já estava pronto antes mesmo do mundo ser formado. Deus já sabia que ia acontecer, e ele já tinha arquitetado esse projeto da vinda do Messias, do filho dele, e ele veio nesse momento, esse momento certo, na plenitude dos tempos. A vinda de Jesus ao mundo foi perfeitamente programada. Tem assim, que é o período interbíblico que fala, né, que é mais ou menos em torno de 400 anos aí, antes de Jesus, que não tem nada registrado na Bíblia, não tem, né, nós vimos os pastores falando aí, né, a Bíblia ela se encerrou ali em Malaquias, o Velho Testamento, e depois teve um período onde Deus não falou através de profeta nenhum, não falou com ninguém, aí então vem Jesus. E nesse espaço de tempo, a gente dá a impressão assim que Deus não fez nada, né? Dá a impressão que Deus não agiu na história, dá a impressão que Deus não atuou no meio do povo, mas não é verdade, né? Apesar de Deus se calar, vamos dizer assim, ele estava atuante, né? O Espírito Santo de Deus ele estava atuando no mundo e contribuindo para que chegasse nesse dia. E esse dia foi
o dia certo, o dia programado aí ao qual Jesus veio a este mundo. Essas três sociedades aí, esses três mundos, teve uma atuação que favoreceu o desenvolvimento do plano de Deus para a expansão do Evangelho, como já dissemos. E em Filipenses 3:5, Paulo mostra as suas credenciais judaicas. Paulo, ele era judeu, e ele mostra lá, ele fala assim, ó, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, e segundo a lei, fariseu. E ele ainda vai além, dizendo assim, que da turma dele, ele sobressaía todo mundo. Ou seja, ele está mostrando aqui que ele era alguém que realmente levava a sério essa questão da religião. Ele fala que foi criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um doutor da lei, bem renomado naquele tempo, ao qual formou o apóstolo Paulo, né? Teve toda uma formação ali. Então, Paulo, ele tinha toda essa credencial de um judeu e de uma formação judaica, né? E em Atos de 22, né, de 25 a 26, lá, se você for ler, você descobre que o apóstolo Paulo também ele era o quê? Cidadão romano. Ó, ele tinha uma formação judaica e ele era cidadão romano. Olha como se mistura as culturas aí, né? No próprio apóstolo Paulo já estava embutido tudo isso aí. E em Atenas percebemos a influência cultural de filosofia no Novo Testamento. Lá em Atos 17, 18, a Bíblia diz que Paulo debatia com alguns filósofos daquela época. E os filósofos eram quem? Era do berço grego, né, que também ali dominava toda a cultura ali naquele tempo aí. Então, isso para a gente ver aí, de fato, né, as três culturas aí tomando forma e convivendo juntas aí. Tá? Hoje vamos ver o papel da cultura judaica que contribuiu na história para a vinda de Cristo. Então, são três culturas. Hoje nós vamos ver a judaica. No próxima aula, o José Carlos vai falar lá a respeito, né, dos romanos e também dos gregos, tá? Mas hoje, especificamente, vamos falar aí a respeito dessa questão judaica. Primeiro, vamos ver a questão da escritura judaica. Qual que era a escritura judaica? O que existia naquele tempo de escritura, de Bíblia? Vocês se lembram que os pastores que vieram aqui, era só o Velho Testamento, né? Escrito em pergaminho, escrito lá de forma diferente, é claro que a gente tem, né? Eram os rolos, e ele até explicou para nós, né, que tinha os rolos de pele, de animais e tudo mais, né, que depois, mais para frente, foi se mudando e tomando forma de caderno, de livro e tal. Mas, enfim, o que nós tínhamos naquele tempo, o que tinha ali, era só o Velho Testamento. Não tinha como nós hoje, né, a Bíblia aí com mais livros, cartas e tudo mais. Então, a escritura judaica, ela se resumia ao Velho Testamento. E o principal de todos eles era o Pentateuco, que eram os 5 primeiros livros ali, a respeito da lei, a respeito de Moisés. Tá? Que era, na verdade, a base teológica para a vida de todas as religiões que existiam naquela época ali. A escritura que Jesus lia e servia de base faz parte da teologia apostólica e foi escrita e preservada pelos judeus. Então, veja bem, essa escritura, que é o Velho Testamento, ela foi usada, foi lida por Jesus. Vocês se lembram que Jesus vai ao templo e pede o rolo para ler, e aí ele lê lá Isaías 61, lá, 60, acho que é 61, né? 61, acho que é isso. E ele fala lá, eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, né, para curar e tal. Ele fala, essa profecia se cumpre hoje. Então, você vê que o próprio Jesus cita as Escrituras, uma promessa que estava lá em Isaías, que se cumpriu naquele dia na vida dele ali, né? É claro que o povo não entendeu nada, mas isso fica claro aí que Jesus usou a Bíblia daquela época ali para poder pregar e também fazer teologia ali em relação a isso. E os apóstolos também, né? A gente vai ver isso lá no Novo Testamento, no livro de Atos,
tinha gente lá que discutia as leis, discutia todo o Velho Testamento, trazendo ele para Jesus, mostrando que Jesus, ele já era aquele que havia sido prometido lá atrás, lá no Velho Testamento. Paulo ensina que tudo que está registrado na história dos judeus é modelo, é exemplo e ilustração para o nosso ensino. Está lá em Romanos 15, 4. O apóstolo Paulo fala assim, tudo que foi escrito aí no Velho Testamento, ele serve de exemplo, de modelo para nós, hoje aqui. O Velho Testamento, ele reflete a nossa vida cristã hoje, ele reflete aquilo que havia de acontecer depois. E é interessante que quando você olha para as Escrituras dessa forma, que nem eles, no caso, só tinha o Velho Testamento, hoje nós temos a Bíblia completa. Nós temos o que aconteceu, não é verdade? O que desenrolou depois de Cristo até nós, e nós temos também na Bíblia o que há de ser futuro, que é o que o José Carlos estava brincando aqui, né, com a questão da escatologia. Hoje você já sabe como é que vai ser o fim. Olha que coisa tremenda que é a Bíblia. E aí a gente pode acreditar que Deus tem preservado a sua Escritura, por quê? Porque você veja bem, já são, se for contar aí, já dá em torno de mais de 4.000 anos de história em relação à palavra de Deus. E eu não sei quanto tempo isso ainda vai para frente, aí, até a volta de Cristo, mas que Deus já deixou registrado, muito claro aí, essa questão da volta de Jesus. Paulo ensina que tudo que está registrado nisso, então, é para o nosso ensino aí, é o nosso modelo. Mateus e Romanos são os livros que mais se usam o Antigo Testamento. Mateus usa o Antigo Testamento para mostrar que Jesus, ele era o Messias, aquele que havia de vir, o Redentor. E Romanos trata da questão do reino de Deus ao mostrar como Deus, por meio de Israel, fez nascer a igreja. É interessante, né? Paulo fala assim lá em Romanos: por um homem entrou o pecado no mundo, que foi Adão. E por um homem, Deus, então, tem a salvação, a libertação do ser humano, que é Jesus Cristo. E aí, então, Paulo usa o Velho Testamento para mostrar que Jesus, né, ele é o portador, né, do reino de Deus, aí, ele que trouxe o reino de Deus a esse mundo aí, tá? Deixa eu dar uma paradinha aqui. Você já parou para pensar que se os judeus não tivessem sido caprichosos em preservar as Escrituras, em dar sequência àquilo que Deus havia dito, talvez nós hoje não teríamos a palavra deles para dar direção para as nossas vidas? Aí às vezes pensa assim, não, mas Deus estava no controle das coisas. Sim, Deus sempre teve. Mas sabe, tem uma história que, na minha opinião, entrou no meio da igreja aí, mal contada, que é a seguinte: tem hora que a gente pensa assim, tudo que acontece é a vontade de Deus. Foi a vontade de Deus. Foi a vontade de Deus. Não é verdade. Sabe por quê? Tem gente que vai para o inferno e é a vontade de Deus. Então, não é tudo que é a vontade de Deus. A Bíblia é bem clara. Ela fala assim que Deus, a vontade dele é que ninguém se perca, mas vai se perder. Então, a gente aprende aí muito claro que nem tudo é a vontade de Deus. As coisas acontecem. Deus permite. E eu estou dizendo isso por quê? Porque veja bem o capricho que teve esse povo, o povo judeu, para preservar a palavra dele. Nós vimos aqui na história, né, bibliotecas que foram encontradas aí de muitos anos ali, preservadas.
Você já pensou você? Hoje a gente copia e cola no computador, fica fácil, né? Baixa o arquivo lá, rapidinho você faz. Mas naquela época não, era à mão. E não tinha nem esferográfica, né? Era numa pena, molhava ali. Olha o trabalho que isso dava. Tinha gente que dedicava a vida para ficar fazendo isso. Percebe o capricho, o carinho, ainda, né, tem, dizem, eu, né, não sei direito, mas que quando ia escrever o nome de Deus, eles trocavam a pena e pegavam uma outra pena especial só para poder colocar o nome de Deus ali. Né? Por que eu estou falando do capricho do povo judeu, né? Porque foi através do capricho dele que nós hoje somos abençoados. E aí eu comecei a pensar e comecei a dizer assim, se nós hoje não formos caprichosos também, será que as nações futuras vão ter respaldo de bênção de Deus sobre a vida deles, como nós? Deu para entender? Porque é o nosso papel. Hoje é a nossa vez. Somos nós que estamos vivendo nessa época. Então, hoje é conosco. Quem está jogando, quem está lutando, quem está na batalha hoje, somos nós. E nós precisamos, como Paulo fala lá, lutei o bom combate, né? Encerrei a carreira e guardei a fé. Hoje, quem está lutando o bom combate somos nós. Então, nós devemos procurar, assim, ser caprichosos. A gente precisa aprender. Da mesma forma que esse povo judeu foi caprichoso com as coisas de Deus, nós também devemos ser caprichosos aí, para poder levarmos isso à frente. Amém? Jesus, ele usou o Antigo Testamento aí muitas vezes. Aí eu tenho alguns exemplos aqui, né? Em Mateus 1:23, ele cita o que está escrito em Isaías 7:14, falando a respeito do nascimento assim, virginal de Jesus, né? Em Mateus 2:6, está lá em Miqueias 5:2, ele fala a respeito da cidade que Jesus ia nascer, que era Belém. Em Mateus 2:15, Oséias já tinha falado lá, em Oséias 11:1, a volta de Jesus do Egito, né, que ele foi para o Egito até que Herodes morresse. Aí, quando Herodes morreu, Deus manda Jesus retornar, José, né, retornar com Jesus lá do Egito. E Oséias já tinha falado isso. Em Mateus 19, 4 e 5, 4, né, e 5, está lá em Gênesis 1, 27, né, e 2, 24, Jesus usa as escrituras lá de Gênesis para falar a respeito do casamento. Lembra? Deixará o homem a sua casa, né, e unir-se-á à sua mulher. Em Mateus 27, 46, o Salmo 22, 1 fala a respeito, né? Jesus, ele ora o Salmo 22, ele fala a respeito das pessoas que estão ali, repartindo as suas vestes aos pés da cruz. Na cruz, ele cita o Salmo 22 ali. Então, você vê que ele citou muito o Velho Testamento, né? E tem outras, eu peguei só algumas, porque senão também ia ser uma lista muito extensa. Mas muita coisa do Velho Testamento, Jesus cita no Novo, para mostrar que se cumpriu a palavra de Deus ali. Paulo também usou o Antigo Testamento. Além de Jesus, Paulo também usou muito o Antigo Testamento para fazer teologia. Para cada referência, Paulo fundamentava uma doutrina no Novo Testamento, citando literalmente o texto ou então fazendo alusão à verdade do texto bíblico. Ele usava o que estava escrito lá no passado para poder, então, implantar, dizer uma verdade no Novo Testamento, né? Veja bem, você conhece base bíblica para fundamentar a sua fé? Olha, uma perguntinha para você aí. Se alguém chegasse em você e perguntasse para você assim, mas como que é essa história aí da sua fé? Você consegue fundamentar a sua fé com base na palavra de Deus? Por que você crê em Jesus Cristo? De repente alguém pudesse te perguntar aí. Você saberia dizer, com base bíblica, para falar, não, olha, eu creio por causa disso. Como é que você pode ter certeza da sua salvação?
Você teria a base bíblica para ter certeza da sua salvação, ou foi porque o pastor falou? Percebe a importância da gente fundamentar a nossa vida nas Escrituras? A gente precisa ter base para poder, então, ter firmeza. Por isso que é bom estudar a Bíblia, né? Por isso que é bom a gente aprender. Tem um versículo que eu não me esqueço nunca, né? Que é João 5, 24, aquele que diz lá, né? Em verdade, verdade vos digo, todo aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Ó, estou aí. E tem um outro também, lá em Romanos, acho que é 10, 20, que Paulo cita o Velho Testamento, dizendo assim, que eu fui achado por aqueles que não me perguntavam de mim, Deus falando. Eu nunca me perguntei de Deus, eu nunca fui atrás de Deus. Aí ele diz que se revelou a esse tipo de gente. Foi Deus que veio atrás de nós. E eu me incluo nisso. Então, percebe como que é legal quando você fundamenta a sua fé? Sabe por quê? Porque você não é abalado nunca. Então, conhecer a Bíblia é muito bom. E fundamentar a sua vida baseado na palavra de Deus é excelente. A teologia judaica, né? Vamos ver aqui, ó. Um período muito importante para a definição da teologia judaica, que influenciou o Novo Testamento, foi o período interbíblico, ao qual já falamos aí, que seria esses anos entre Malaquias, né, até a vinda de Cristo aí. Esse é o tempo entre o livro de Malaquias e o começo da era neotestamentária, né? O povo de Israel estava reconstruindo a sua sociedade e o seu templo, ainda subjugado, ora pelos persas, ora pelos romanos. O povo se organizava em movimentos sociais e em grupos religiosos. Imagine aí um povo ao qual não tinha mais governo, não tinha mais rei, como na época de Davi, por exemplo, ao qual eles eram dominantes ali, naquela região. Eles eram um povo ao qual outra nação dominava sobre eles. Eles viviam sob o domínio de uma outra nação, subjugados, ora pelos persas, que foram antes, depois os romanos, que acabou dominando ali toda aquela região. E veja, você já percebeu, por exemplo, vamos ver nós como cristãos, você já viu que tem alguns países que o cristão é perseguido? Aqui no Brasil não está longe disso não, né? Daqui a pouco eu creio que nós não vamos poder ter mais porta aberta assim, como igreja. Eu acho que a igreja aqui no Brasil ainda há de ser perseguida. Nós vamos ter problemas aqui para dizer que somos cristãos. E imagina o povo judeu, vivendo mais ou menos debaixo de uma perseguição assim, ao qual outro governo impunha aquilo que ele realmente queria, da forma como ele queria. Quando entrou o domínio dos romanos, tem uma lei, como é que é, Zé? Pax. E essa lei era assim, era um momento onde assim, não podia ter confusão alguma, todo mundo tinha que viver ali em paz. Então, o povo vivia mais ou menos dentro de um contexto desse. Aí, então, o povo judeu estava se reconstruindo como sociedade. Ali, então, eles lembram do templo que Jesus disse que destruiria em 3 dias, a turma ficou abismada? Levou 46 anos para ser construído. Já não era mais aquele templo de Salomão, que aquele lá já tinha sido destruído várias vezes ainda, né, durante a história aí. Mas, quando Jesus veio, então tinha esse tempo, que foi 46 anos. Então, o povo estava reconstruindo essa identidade religiosa ao qual eles tinham, e como sociedade ali, um povo que vivia mesmo debaixo do regime romano, eles tinham essa coisa. Então, eles começaram a se dividir em grupos religiosos e estabelecer as teologias dele baseado no Velho Testamento, a respeito da lei, a respeito das cerimônias que eles seguiam ali. E isso ajudou, né, o povo também a não perder a sua identidade como povo de Deus, mesmo vivendo debaixo de um domínio de outro rei ali. E tinha também no meio aí alguns movimentos sociais chamados movimentos messiânicos. O que eram esses movimentos messiânicos? Esses movimentos messiânicos eram de pessoas
que não aceitava viver debaixo de o domínio de um outro rei, de uma outra nação. Vocês se lembram que alguém pergunta assim para Jesus: Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Um reino político, né, ao qual Jesus seria o rei ali, que dominaria e livraria eles da questão aí de estar debaixo do poder de Roma. E é claro que isso não aconteceu, porque não era essa a intenção. O reino de Deus, o próprio Jesus disse, ele não pertence a esse mundo. Foi implantado nesse mundo, só que não é um governo como é desse mundo. Mas essa era a ideia de um povo. Então, tinha alguns grupos messiânicos que eles, de certa forma, se levantavam, vamos chamar assim, né, seriam os rebeldes, que se levantavam para dizer contra aquele momento ali de estar ali oprimido sobre um governo, né? E eu gostaria de ler com vocês Atos 5, capítulo 5, versículo 34 a 39. Para vermos aí onde está registrado isso, tá? Atos 5, de 34 a 39. Diz assim, ó: Mas, levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, olha ele aí, ó, né? O Gamaliel que formou Paulo, né? Doutor da lei, venerado por todo o povo, e mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes: Varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer com estes homens. Porque antes destes dias, levantou-se Teudas, olha aí, levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e este se ajuntou um número de uns 400 homens, ao qual foi morto, e todos os que deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste Teudas, né, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também estes pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora vos digo: dai-vos de mão a estes homens, deixai-vos, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça seres também achados combatendo contra Deus. Olha só, esse Teudas e esse Judas foram um dos que fizeram parte da liderança desses movimentos messiânicos, desses movimentos ao qual, de certa forma, contribuiu para que o povo não perdesse a esperança de que Deus havia de mandar um Redentor. Então, ao ver esse tipo de atitude, de ação entre o povo, isso despertava no povo a ideia de que, puxa vida, Deus ainda há de nos libertar. Deus há de levantar um Messias, que quer dizer Redentor, o Cristo, ao qual livraria o povo ali daquele cativeiro, né? daquela opressão. E esses movimentos eram comuns. Messias significa ungido, em aramaico e em grego, em aramaico e hebraico. E Jesus, que foi chamado de Cristo, que em grego significa Messias, o profeta ungido, o sacerdote, o rei, libertador. E esses movimentos traziam esperança de um libertador para o povo de Israel. E também tinha alguns partidos religiosos do judaísmo. E um grupo que contribuiu muito com a teologia neotestamentária foi a dos fariseus. Quando você lê a Bíblia, você fala bastante dos fariseus, não foi? E esse foi por isso que Paulo fala assim, olha, eu fui contra a lei, fui fariseu. Por quê? Porque o fariseu ele era um dos mais irrepreensíveis que existia
baseado na lei judaica, né? Uma doutrina ao qual eles realmente eram muito ali zelosos em relação às coisas de Deus. E durante o período interbíblico, esses grupos se levantou como defensor da palavra. Olha só que interessante. Esse período interbíblico, Deus não falou com o povo diretamente através de profetas ou coisa do tipo. Aí então se levantou esse povo, né, e principalmente estes aqui, os fariseus, e eles se colocou como defensor da palavra de Deus. Aí surge uma pergunta, né? Precisa de defender a palavra de Deus? Será que nós, hoje, precisamos defender a palavra de Deus? Devotaram a vida a estudar as Escrituras e ensiná-las ao povo. Olha aí, os fariseus, eles separaram a vida deles simplesmente para estudar as Escrituras e para poder ensinar para o povo. Os pastores que aqui vieram, eu fiquei pensando um pouco quando eu vi, eu falei, puxa vida, né? Eu talvez não tenha. Eu tinha o Lucas, o rapaz até novo, né, 30 e poucos anos. Eu falei assim, uma pessoa que estudou, que tem dedicado a vida dele a estudar as Escrituras para poder ensinar para o povo. Aí, às vezes, a gente não dá muito valor, né, não dá muito crédito a esse tipo de gente, né, a esse tipo de pessoa. Aí a gente chama até de nerd, né, no movimento popular, um nerd evangélico, né? Mas olha a importância disso. É através desse tipo de gente que nós temos informações assim, assim mais profundas, né? Para a gente poder entender a palavra de Deus. E esses aí é os que preservam. Aí se você olhar na história, o que teve de gente que fez isso durante toda a história, gente dedicada à palavra de Deus, separada ali, o Dr. Shedd, né? Um dos homens aí que dedicou a vida dele todinha em relação a isso aí, contribuiu e muito, e tem contribuído aí, né? Para que isso realmente seja verdade, né? Para que isso realmente continue assim, a preservar a palavra de Deus. Precisa de homens e mulheres se levantar no meio do povo para poder preservar a palavra na sua integridade. Porque, olha, o que estão distorcendo a palavra de Deus, falando em nome de Deus, não é brincadeira. E hoje está ficando assim, tudo cada vez mais relativo. E se você não tomar cuidado, dá a impressão que eles têm razão. Eu, até pela manhã, andei ouvindo um vídeo de alguém falando, não vou citar o nome, de alguém falando a respeito do divórcio, né? Do casamento. Aí ele chega a ponto de dizer que seria melhor, por causa que a igreja impõe algumas regras, né? Por exemplo, a igreja prega e ensina que sexo antes do casamento é fornicação, é pecado, né? Ele chega a dizer que seria melhor deixar acontecer, porque aí pelo menos, se gostassem, podiam casar, se não, né, separa ali, o máximo que acontecer era só, parece que não tinha muito problema não, né? Do que deixar se preservar, entrar no casamento virgem, e aí então depois perceber que não era bem aquilo que não gostou, né? Aí vai querer separar. Eu fiquei ouvindo aquilo e falei assim, se você tomar cuidado, sabe, você para e fala assim, mas parece que ele tem razão. O jeito que ele fala dá a impressão de que ele até está certo. É complicado. Eu vou ser sincero, eu não gosto de pôr julgo sobre a vida de ninguém. Eu acho que isso aí é um problema de cada um, né? Mas uma coisa é bem verdade, a Bíblia diz que Deus não muda. Ele é o mesmo hoje, o mesmo amanhã. Se hoje a sociedade ela é, né, vamos dizer assim, mais moderninha, né,
Que hoje dá a impressão que se você for contra algumas coisas, você é careta, né? Tem a impressão que você tem que ser mais moderno, né? O filho tem que trazer a namorada para dormir em casa e o pai e a mãe achar isso lindo, né? E não pode falar nada. Por quê? Porque senão você é retrógrado, né? Está ultrapassado aí. Você tem que se modernizar, né? A Bíblia é a palavra de Deus, ela também não muda. O problema é o ser humano que quer adaptar-se à circunstância para ir contra. Pecado é pecado e sempre vai ser. Eu estava conversando com a Cleusa ontem e a gente estava vendo quanto Deus é bom, né? E Deus é maravilhoso. E aí eu até disse para ela, falei assim, às vezes a gente faz as coisas, e se a gente não tomar cuidado, a gente, por exemplo, você começa a vir na igreja, você começa a ler a Bíblia, você começa a participar das atividades, vamos dizer assim, religiosas, né? E dá a impressão assim, você contribui, dá dinheiro para o necessitado, aí dá a impressão de que você coloca um senso assim de, está vendo como eu estou sendo bacaninha aí, né? Deus deve estar se agradando de mim, né? Olha, estou fazendo tudo certinho. A gente corre o risco de achar que você é alguma coisa. Não sei você, mas eu tenho um cuidado danado com esse negócio, porque tem hora que eu penso que eu sou alguma coisa. Mas no fundo, se você for ver, nós não somos nada, e nada do que a gente faz, a gente tem a mania de achar assim, vamos fazer para agradar a Deus. Sabe uma coisa? Com coisa que Deus precisa de você ficar agradando Ele. Dá a impressão que Deus tem que ser bajulado. Quem falou? Quem falou que você tem que bajular Deus para Deus falar? Não tem nada disso. Você lembra de Jó? Jó ficava fazendo sacrifício pelos filhos, fazia isso. Dá a impressão de que eu acho que ele pensava assim, puxa, está vendo? Estou fazendo tudo certinho, né? Deus não vai mandar nada aqui sobre as nossas vidas, nem sobre a vida da minha família. Aí vem toda aquela tragédia, né, que morre todo mundo, acontece tudo aquilo, ele ficou sem entender. A ponto da mulher dele falar, esse teu Deus aí, né? É melhor você largar a mão dele, né? Veja, é claro que Jó não conhecia Deus, porque lá no final, ele mesmo reconhece isso. Eu só conheci o Senhor de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, Jó tinha isso no coração dele. Ele achava que a religiosidade dele tinha alguma coisa, e aí ele começa a ver que Deus, ele é Deus sem você, com você. Deus não precisa de nós. E não precisa de nada daquilo que você faça. Então, nunca faça para agradar a Deus. Faça porque Deus é Deus. Faça o seu melhor. Não para agradá-lo, porque às vezes a gente não vai agradar. Mas faça o seu melhor. Davi foi um homem assim, que se a gente for ver, muito errado. Fez tanta coisa, tanta atrocidade. Só que era homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque ele era um homem devoto a Deus. Não tinha outro Deus diante de Davi, a não ser o Deus de Israel. E quando Deus falava com ele, ele se dobrava. O senhor tem razão. Eu realmente pequei. Percebe? Então, nós precisamos fazer as coisas, não para agradar a Deus ou para ser aceito por Deus. Porque você sabe de uma coisa? Eu tenho para mim, assim, você já parou para pensar, por que é que Deus criou você? E a mim, ou a nós? Por que Deus fez? Você acha que Deus precisa da gente? Só que tem uma coisa. A Bíblia diz que Deus é amor, não é? A Bíblia diz que Deus é bom. Tem todos uns atributos aí a respeito disso. Deus tem misericórdia, Ele é misericordioso. Não é assim? Aí eu pergunto para você, aonde Deus ia exercer a sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia, se não tivesse você? Então eu chego à conclusão de que Deus, Ele nos criou simplesmente para nos amar. E a nós cabe corresponder a esse amor. Não imaginando que você tem algo para dar para Ele, que a gente não tem. Mas corresponda ao amor.
como um relacionamento, né? Alguém que te ama, você também corresponde àquele amor à altura. Então, é o que nós devemos fazer com o nosso capricho, com o nosso zelo. Tudo que você faz é corresponder ao amor que Deus tem derramado sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Então, por isso que aí eu chego à conclusão que nós devemos ser caprichosos. Como o povo judeu aqui, né? O povo, eles eram caprichosos aí diante de Deus. E tinha gente que fazia as coisas de bom coração, com assim, a motivação correta. E eles formavam. E a teologia que era formada por esses grupos religiosos da época, ali, principalmente os fariseus, se pareceu muito com a nossa depois, quando Cristo veio e implantou a sua igreja. Veja bem, alguns pontos teológicos aqui que aparecem, né? Eles acreditavam na soberania e na predestinação, eles acreditavam na vida após a morte, no juízo final, a ressurreição do corpo, o mundo espiritual organizado e populoso é a questão do céu e inferno. Eles acreditavam no monoteísmo ético, ou seja, era só um Deus, não existia outro. E também na esperança escatológica, como nós já citamos aqui. Eles também acreditavam naquilo que Deus havia dito que aconteceriam lá na frente. E nós hoje também continuamos a acreditar. Então, você vê, muita coisa do que eles colocavam ali como teologia, como verdades, nós hoje na igreja também vive essas mesmas coisas. Os escribas, que eram um grupo de pessoas separadas para a cópia das Escrituras, preservaram manuscritos durante todo o tempo. Suas habilidades, né, contribuiu para que se formassem bibliotecas, atravessando o tempo e chegando até nós, como nós já dissemos aí. Existiam os fariseus, os escribas, que eram o povo aí que escrevia a Bíblia aí, tá? E preservaram aí até nos dias de hoje. Aí a pergunta, né? Você tem sido zeloso pelo Senhor e por sua obra? Hoje eu vejo assim que, infelizmente, muita gente tem se envolvido na igreja simplesmente para ser um espectador, né? Eu vou lá, participo e vou embora, mas eu não quero compromisso com absolutamente nada. Eu não quero assumir responsabilidade em nenhum ministério na igreja. E eu diria para você assim, se isso bate no seu coração, acho que você está assim, agindo de forma errada. Você precisa se envolver, seja da forma qual for, qual ministério for, com o dom que você tiver. O que você não pode é ficar como espectador. Você precisa fazer parte da obra de Deus. Você precisa continuar a ser zeloso pelas coisas de Deus, né? Mesmo que seja para vir aqui, arrumar o templo, as cadeiras, fazer um lanche, mesmo que seja para ajudar um irmão para estar orando, você não pode e não deve ficar de fora de tudo isso. Por quê? Porque eu tenho para mim que, eu já falei isso aqui uma vez, né? Quando Jesus fala assim, não ajunta tesouro aqui na terra, onde o ladrão rouba, a traça, a ferrugem consome, né? Ajunta tesouro no céu. E ajuntar tesouro no céu é basicamente isso, é você se envolver na obra dele, de alguma maneira. Você precisa fazer parte de tudo isso. Nós não podemos ficar de fora. E, principalmente, não deixar de congregar. Que a própria Bíblia, né, lá em Hebreus, orienta isso. Não deixe de congregar. Porque é na igreja, é no corpo de Cristo, que a gente vai ter a oportunidade de fazer parte da obra dele. Um cristão sozinho, não adianta você achar que você vai ser crente lá na sua casa, só porque você crê em Jesus. Você tem que participar. É como aquele ditado, não basta ser pai, né? Você tem que participar. É isso aí, você tem que participar da obra de Deus, de alguma maneira. A igreja judaica, né? Quando Israel foi para o exílio, ficaram sem templo, mas não deixou de adorar ao Senhor, nem de examinar a sua palavra.
eles perderam o templo. Lembra? Nós comentamos aqui que o templo foi destruído. Agora, veja bem como que é interessante. A semelhança da igreja atual. Lá nas sinagogas, que eles acabaram se separando, então tinha uma sinagoga numa região, montava uma sinagoga na outra, e lá na sinagoga havia um culto, que era centrado na palavra, nas escrituras. Hoje também, os cristãos usam o quê para fazer os seus cultos? Não é centrado também na palavra? Veja bem, a semelhança deles lá, né, no passado. Nós também temos essa mesma coisa. Lá se fazia orações, faziam citações de orações em forma de bênção, levando os ouvintes a agradecer a Deus. A Igreja de Cristo também persevera em oração, desde lá do Novo Testamento, em Atos, né? Que fala lá, né, Lucas fala que a igreja perseverava em orações. Até hoje é a mesma coisa, nos nossos cultos nós também realizamos dessa mesma forma aí. A descentralização do culto, diferente do templo, as sinagogas eram espalhadas, diferente do templo era um só, as sinagogas eram espalhadas. Assim, a igreja local se reúne em todo lugar por esse mundo. A importância da igreja local. Você não tem que ter uma catedral, um templo ao qual todo mundo vai lá. Não. É igualzinho lá os fariseus. Eles se espalharam em sinagogas, e assim também é nós, né, os cristãos, tem as suas igrejas aí, a sua igreja local, ao qual está espalhado por esse mundo. Foi na sinagoga que Jesus usava para pregar, e também os apóstolos. Vocês se lembram que o apóstolo Paulo ia das cidades, o primeiro lugar que ele ia era nas sinagogas. E ali eles debatiam com as pessoas a respeito das Escrituras e apontava para Jesus. Jesus também fez a mesma coisa. Ia nas sinagogas para poder falar com o povo ali. E foi assim que o Evangelho se expandiu por todo o mundo daquela época e chegou até nós aqui nos dias de hoje. Percebe que interessante que é o desenrolar de toda essa história? E por trás de tudo isso, é claro, a mão de Deus estava por tudo isso. Conclusão. Os judeus, a sua cultura e a religião foram canal de preparo para a vinda do Messias. A fé cristã e a sua expansão devem muito ao cenário que teve participação importante dos acertos dos grupos religiosos e das instituições do povo escolhido de Deus. Agradeça a Deus que usou seu povo para preservar as Escrituras e do meio desse povo levantou homens corajosos que interpretaram as profecias e nos fizeram enxergar pela revelação do Novo Testamento a salvação que vem dos judeus em Jesus Cristo. Amém? Que Deus possa nos abençoar e que essa aula possa aí ter contribuído para um esclarecimento um pouco maior, uma visão um pouco maior a respeito daquilo que Deus fez durante toda essa história. E as aulas têm, assim, como meta, né, justamente isso, criar aí um panorama para que você tenha um vislumbre maior aí a respeito do projeto de Deus, do plano, de tudo aquilo que Deus tem feito por esse mundo durante a história. Que Deus abençoe a cada um. Vamos orar para encerrar? Pai eterno, nós queremos, ó Deus, neste dia maravilhoso, ó Deus, agradecer ao Senhor, ó Deus, pela vida que o Senhor tem nos dado, pelo conhecimento que o Senhor tem trazido à nossa vida, ó Pai, e por tudo aquilo que o Senhor fez durante toda essa história, Pai amado, para que hoje pudéssemos crer no Senhor, para que pudéssemos, ó Deus, ter certeza da nossa salvação, ó Deus, para como o Senhor mesmo diz nas Escrituras, como Jesus mesmo diz, que Ele era a luz do mundo, e aquele que cresce nele não andaria em trevas. Hoje nós não andamos mais em trevas, porque nós vemos, ó Deus, de uma forma muito clara, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, pelas Tuas Escrituras e por todas as pessoas que o Senhor usou e as pessoas se dispôs a estar contribuindo para a Tua obra, Pai. Nos abençoe, nos ajude, Senhor, a dar sequência, a viver, Senhor Deus,
uma fé realmente inabalável na Tua presença nos nossos dias, ó Pai. Que possamos crescer em graça e conhecimento do Senhor a cada dia, Pai. Abençoe a vida de cada um dos irmãos que aqui estão e dos que não puderam vir, ó Pai. E como igreja, Senhor, nós pedimos ao Senhor a Tua bênção. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe e uma ótima tarde a todos.